viúva descobre um grande segredo que o marido escondeu dela por 50 anos. Charlotte e John compartilharam suas vidas por 50 longos anos antes de John infelizmente falecer. Eles criaram 2 filhos maravilhosos juntos e viveram uma vida modesta, cheia de lembranças felizes. Infelizmente, John sofria de uma doença incurável e passou os últimos dias de sua vida em uma cama de hospital. Em seu último suspiro, ele disse a Charlotte que ela precisava dar uma olhada mais de perto na pintura que ele fez para ela alguns meses após o casamento. Eles sempre tiveram pouco dinheiro, mas isso nunca foi um problema. Isso não impediu o casal de viver uma vida plena. Junto com seus 2 filhos, os 4 viveram felizes todos esses anos. John era uma pessoa muito reservada, mesmo com sua esposa. Foi um traço que causou muitos problemas entre eles, até suas palavras finais. Embora Charlotte estivesse feliz com seu marido, às vezes ela suspeitava dele. Ele estava sempre fora e quando ela lhe perguntava exatamente o que ele tinha feito, John sempre reagia um pouco desconfiado. Ele dizia que estava trabalhando e não queria falar sobre isso. Isso não impedia Charlotte de amá-lo, e ela não duvidava de seu amor por ela e seus filhos. Charlotte sabia que ele estava escondendo algo, mas nunca conseguiu descobrir o que, e embora tivesse tentado desvendar seus mistérios, ela nunca conseguiu encontrar nada. Charlotte finalmente desistiu e aceitou que John nunca lhe contaria parte de sua vida. Charlotte não era uma mulher ciumenta, mas ela tinha que ter certeza de que seu marido estava feliz em seu casamento. E se ele não estivesse mais, então deveria pelo menos ter a coragem de falar com ela com toda franqueza. John muitas vezes desaparecia sem dizer nada, e às vezes saía para jantar com uma mulher, mas também dizia que era trabalho. Um dia, quando já estava cansada dessa vida oculta de John, ela até o seguiu para ver se sua hipótese era verdadeira, mas não conseguiu encontrar nada que provasse isso. Além disso, John tinha uma gaveta em seu quarto que Charlotte nunca tinha permissão para abrir. Ela tentou procurar a chave uma vez quando ele saiu por alguns dias, mas isso também não deu certo. No final, ela desistiu de procurar por alguma evidência e até se culpou por suas suspeitas. Disse a si mesma que isso era apenas ciúmes, e que já tinha tudo que sonhou ter com John, uma casa e filhos, ou seja, uma família linda e feliz. Ela percebeu que não adiantava procurar, porque tudo parecia indicar que ela não iria encontrar nada, por mais que tentasse. Apesar do fato de Charlotte muitas vezes duvidar da sua honestidade, ela o amava incondicionalmente. Ela simplesmente não poderia viver sem ele e nunca o deixaria, mesmo que John fosse infiel. Todo mundo tem defeitos, e ela jurou na frente do padre que ficaria com John até morrer. Se o casal seguisse caminhos separados, certamente não seria culpa dela, pois ela o amaria até que a morte os separasse. Mas infelizmente, parecia cada vez mais que seu medo de perdê-lo se tornaria realidade. Infelizmente, John foi diagnosticado com uma doença rara. Ele tinha problemas de saúde há muito tempo, mas era teimoso demais para ir ao médico. Quando a certa altura as coisas não podiam mais continuar assim, ele finalmente foi ao médico e ouviu as más notícias. Era uma doença rara, os médicos não conseguiram identificar a origem dela. Mas uma coisa eles tinham certeza, entretanto. Era que ele não tinha muito mais tempo de vida e que não havia nada que eles pudessem fazer por ele. Os médicos aconselharam-no a aproveitar os últimos dias, pois não sabiam quanto tempo lhe restava. Sua saúde se deteriorou rapidamente e ele teve que ser hospitalizado em estado crítico. Ele foi levado rapidamente para a sala de cirurgia para ser operado e estabilizado. Infelizmente, após a cirurgia, o médico disse a John que ele só tinha 1 ou 2 dias de vida. Depois de ouvir as más notícias, Charlotte imediatamente ligou para seus 2 filhos e eles foram ao hospital para que pudesse se despedir de seu querido pai, a quem tanto amavam. Depois que os filhos se despediram do pai, Charlotte ficou sozinha com ele até o fim. E apesar das más notícias, os 2 tiveram ótimas conversas sobre suas vidas maravilhosas. Nem todo mundo tem a sorte de poder ter uma última conversa com as pessoas que amam antes que elas partam. Eles aproveitaram cada minuto que puderam para lembrar de tudo de bom que viveram. Mas então, John começou a falar sobre o presente de casamento que ele deu para sua esposa há 50 anos. Com o passar dos anos, Charlotte costumava receber presentes lindos e originais de seu marido. Mas havia um presente especial que se destacou e que ela apreciou ainda mais do que os outros. John sempre foi uma pessoa criativa e sua grande paixão foi a pintura. Ele era muito talentoso e depois de fazer muitas pinturas e esboços, decidiu fazer uma bela pintura para sua esposa. Era o presente de casamento para sua adorável Charlotte. Mas ninguém jamais pensou que a pintura seria tão especial quanto o que eles descobriram. A situação de John piorou rapidamente e, infelizmente, sua hora havia chegado. Em seu último suspiro, ele disse à sua esposa Charlotte que a pintura não era uma pintura normal e que ela precisava dar uma olhada melhor nela. Charlotte não entendeu, mas não teve tempo de pedir mais detalhes. No início, ela realmente não acreditou nas palavras do marido. Ela pensou que ele devia estar delirando nesses últimos momentos.
No entanto, as últimas palavras de seu marido continuaram a assombrá-la nos dias seguintes. Ela não tinha ideia do que seu marido queria dizer e não conseguia entender o significado de suas últimas palavras. Ela olhou ao redor da pintura, mas não encontrou nada de especial. Mas tinha que haver algo, seu marido dissera por um motivo. Depois de alguns dias de pesquisas mal-sucedidas, ela teve uma ideia. Felizmente, Charlotte tinha um amigo que era restaurador há mais de 40 anos, especializado em pinturas antigas. Se havia alguém que podia ajudá-la, seria ele. Ele atendeu ao pedido de Charlotte e imediatamente começou a trabalhar na pintura. Depois de várias horas de trabalho, o restaurador conseguiu remover a camada superior de tinta. Ele ligou para Charlotte para dizer a ela que havia descoberto algo muito especial por trás do verniz. Ela mal podia esperar para saber o que o restaurador havia descoberto. Ele disse a ela, por telefone, que havia uma mensagem misteriosa por trás da camada superior da pintura. Era apenas uma pequena parte de um grande segredo que Charlotte estava prestes a descobrir. Quando Charlotte chegou ao estúdio e olhou para a pintura, ela não podia acreditar no que via. Tinha um endereço escrito nela com um código, e era claramente a letra de seu marido. Ela reconheceu imediatamente o endereço, pois pertencia ao banco onde ambos tinham conta. Mas o código não significava nada. Ela realmente não sabia se era outro número de conta ou um número de cofre, mas logo descobriria. Ela foi imediatamente ao banco e perguntou a um dos funcionários se ele poderia fornecer mais informações sobre o código. Ela fazia muitas perguntas a si mesma. O que seu marido poderia ter deixado depois de sua morte e por que ele não disse nada durante todo esse tempo? O bancário ficou surpreso porque reconheceu o código na hora. Era um dos cofres mais antigos do banco e ninguém o abria há 50 anos. Às vezes ele se perguntava se alguém viria pegar seu conteúdo, e aquele dia finalmente tinha chegado. Ele ficou feliz em conhecer a dona do cofre, mas o local não era de fácil acesso. Quando ele a levou para os fundos em direção a uma sala de alta segurança, ela pensou que estava com problemas. Mas quando ele a conduziu a um grande cofre no centro da sala revestido de mármore, ela ficou boquiaberta. O funcionário pediu a ela que colocasse o dedo no scanner do cofre e uma luz verde apareceu. Gravado em uma placa de prata ao lado do cofre, estava o nome do seu falecido marido. Seu coração batia forte enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Quando ela abriu o cofre, ela viu mais dinheiro do que já tinha visto a vida toda. A caixa estava completamente cheia. Todo aquele dinheiro nunca poderia ter pertencido a seu marido, a menos que ele tivesse mentido para ela todos esses anos. Mas não acabou aí, pois o dinheiro não era a única coisa no cofre. Ao lado do dinheiro havia um envelope, e parecia conter uma carta destinada a Charlotte. Ela sentia cada vez mais que seu marido escondia dela um grande segredo. Continha uma mensagem muito comovente e impressionante, e embora ela já estivesse muito surpresa ao encontrá-la, não era nada se comparado à sensação que teria depois de lê-la. Charlotte perguntou ao funcionário do banco e aos seguranças se poderiam deixá-la sozinha por um tempo. Uma vez que ficou sozinha na sala, ela começou a ler a carta e rapidamente descobriu que seu palpite estava correto. Ela estava sentada sozinha na sala, com lágrimas nos olhos. Ela se lembrou de todas as vezes em que eles lutaram para sobreviver e que esse dinheiro poderia ter ajudado. Nesta carta, John escreveu a Charlotte que herdou uma grande quantidade de dinheiro de seu tio. Seu tio era um empresário rico e cuidou dele desde que o pai de John faleceu, quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Sua mãe não tinha condições financeiras para sustentar seus filhos, então John foi parcialmente criado por seu tio. Por esta razão, ele e seu tio desenvolveram um bom relacionamento, e ele havia herdado o dinheiro de seu tio quando ele faleceu. Mas John nunca contara a Charlotte sobre isso por um motivo específico. Era porque ele queria que as pessoas o amassem e respeitassem por sua personalidade, e ele queria ter certeza de que as pessoas não o cercariam por seu dinheiro e o acabassem traindo. Seria muito fácil para ele gastar tudo e arriscar que as pessoas se aproveitassem dele. Ao não usar o dinheiro, ele se certificou de que as pessoas que o cercaram ao longo de sua vida fossem pessoas verdadeiras. Ele sabia como seu tio tinha sido usado por pessoas em busca de seu dinheiro. Ele tinha testemunhado o abuso de tais pessoas durante toda a sua vida. Ele viu desde muito jovem que tratavam seu tio de maneira diferente, uma vez que sabiam que ele tinha muito dinheiro, e ele não queria passar por isso também. Mas isso não era tudo. Na última parte da carta, ele escreveu que todo o dinheiro herdado era para Charlotte, para que ela pudesse fazer o que quisesse pelo resto de sua vida. Ele também estava muito grato pelo amor e respeito que Charlotte demonstrou por ele ao longo de sua vida. Ela teria adorado ter a oportunidade de desfrutar desse dinheiro com seu marido, antes dele deixar este mundo. Mas ele achou que esse dinheiro seria mais apropriado para Charlotte pela vida que ela compartilhou com ele, por tê-lo amado incondicionalmente e ter ficado com ele até seu último minuto de vida. Com o dinheiro, Charlotte viajou ao redor do mundo com seus 2 filhos. Ao retornar, Charlotte começou a pensar no que poderia fazer com o restante da herança. Por ter tido uma vida modesta com John,
Ela não sabia o que fazer com tanto dinheiro, por isso demorou muito para ela finalmente encontrar algo no que gastá-lo. Como ela realmente não precisava do dinheiro e seus filhos já eram muito bem-sucedidos, ela decidiu fazer algo especial com ele. Ela doou grande parte do dinheiro para a pesquisa sobre a doença da qual havia tirado a vida de John. Mas não era só isso, ela ainda tinha muito dinheiro sobrando. Com o que tinha sobrado, ela também queria fazer algo dedicado a John. E como ele sempre teve paixão pela pintura, e foi a pintura dele que mudou sua vida, ela teve uma ideia. Para homenagear John, ela contatou um amigo que trabalhava em um museu. Ela providenciou para que as pinturas de John fossem penduradas lá em troca de uma doação. O sonho de John sempre foi expor suas obras e seu desejo foi atendido. As obras de John eram magníficas e ele poderia muito bem viver de sua paixão, se tivesse a coragem de exibi-las. Embora tivesse mentido para ela a vida toda, Charlotte não guardava rancor do marido. Ela sabia que ele tinha os motivos dele. Ela não teria feito o mesmo, mas respeitava a escolha dele. Charlotte estava convencida de que eles iriam se encontrar no céu e ela poderia dizer a ele que estava tudo bem com o que ele tinha feito. Depois de uma vida de privações e sacrifícios, Charlotte finalmente conseguiria respirar um pouco e aproveitar seus últimos anos de vida. Mas e você? Também perdoaria assim tão fácil? Se seu companheiro ou companheira tivesse escondido que tinha uma pequena fortuna guardada, fazendo com que você vivesse uma vida simples e de muitas privações por anos? O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.